Olá, amores e amoras! Sou a professora Wanda, de Língua Portuguesa, do Colégio Agostiniano São José. E em parceria com a professora Nathalie, daremos continuidade à segunda videoaula explicativa sobre substantivo. Substantivo são as palavras que dão nome a seres reais, a seres imaginários, a pessoas, lugares, sentimentos, ou seja, é tudo aquilo que nomeia, é tudo que tem nome. Vejamos alguns substantivos que serão abordados aqui nessa aula. Veremos substantivo simples, substantivo composto, substantivo primitivo, substantivo derivado e, por último, substantivo coletivo. Para começar, atenção à letra da música A Flor e o Beija-Flor, de Henrique Juliano e Marília Mendonça. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Bom, pessoal, acredito que vocês conseguiram identificar o tema abordado nessa letra, nessa música, né? É o amor. Trata-se de uma história de amor entre uma flor e um beija-flor. Apesar de torcer pelo casal, eu fico triste porque o beija-flor vai embora, dá vontade de chorar. Bom, saindo do drama, vamos para a gramática. Atenção ao grupo de palavras que foram retirados da música: flor, folhas e jardim. Percebam que nesse exemplo, cada uma dessas palavras, como flor, só tem um elemento, só tem um radical, ou seja, é formado por uma única palavra. Folhas, jardim também, só tem um elemento, só tem um radical, ou seja, é formado por uma única palavra. Portanto, gente, nós classificamos como substantivos simples. Substantivos simples são substantivos formados apenas por uma palavra. Vejamos agora essas palavras: beija-flor, girassol, cavalo marinho, guarda-chuva, arco-íris, pontapé. Percebam que algumas são escritas separadas por hífen e outras não. Apesar de algumas terem ao mesmo tempo dois elementos, dois radicais, nesse caso eu não posso falar que aqui são substantivos simples. Ah, professora, mas tem girassol e tem pontapé. Calma, vamos chegar lá. Vamos começar então com as palavras que são formadas separadas por hífen. Beija-flor, cavalo marinho, guarda-chuva, arco-íris. Mas é claro, vamos aqui nos referir à palavra beija-flor, que tem tudo a ver com a música que a gente acabou de falar. Ela é formada pela palavra beija e pela palavra flor. São duas palavras com a presença do hífen. Acabam se transformando em uma única palavra. Neste caso, a referência ao pássaro, que é conhecido pela ação que ele comete de ir lá e beijar a flor, né? Daí o nome beija-flor. Atenção que as palavras como cavalo marinho são formadas por duas palavras, cavalo e marinho, mas aí faz a referência, né, a animais.
Guarda-chuva, guarda e chuva faz referência a um objeto. Arco e íris faz referência, nesse caso aí, a um fenômeno da natureza. Tá, professora, mas e as palavras girassol e pontapé? Nas palavras girassol e pontapé, vou pegar aqui como exemplo a palavra girassol. Ao analisar a palavra girassol, percebe-se 2 elementos, gira e sol. Ou seja, eu tenho 2 palavras. Dessas 2 palavras, formei uma só. E não foi, nesse caso, separado por hífen. Atenção à palavra pontapé. É formado pela palavra ponta e pela palavra pé. Que aí dá a ideia justamente de início de jogo, ou seja, o chute inicial. Portanto, gente, essas palavras são classificadas como substantivo composto. Substantivos compostos são substantivos formados por mais de 2 palavras. Podem ser separadas por hífen ou não, desde que eu consiga encontrar mais de um elemento, mais de uma palavra, ok? Vamos ver mais uma música. Creio que muitos de vocês já devem ter ouvido, né, na infância. A música se chama Pomar, da Palavra Encantada. Banana, bananeira, goiaba, goiabeira, laranja, laranjeira, maçã, macieira, mamão, mamoeiro, abacate, abacateiro, limão, limoeiro, tomate, tomateiro, caju, cajueiro, umbu, umbuzeiro, manga, mangueira, pera, pereira, amora, pitanga, pitangueira, figo, figueira, mexerica, mexeriqueira, açaí, açaizeiro, sapoti, saputizeiro, mangaba, mangabeira, uva, barreira, coco, coqueiro, ingá, ingazeiro, jambo, jambeiro, jabuticaba, Com essa música, daria para fazer uma verdadeira salada de frutas, né? Atenção a algumas frutas. Banana é um fruto da bananeira, goiaba, um fruto da goiabeira, laranja, um fruto da laranjeira. Vamos analisar um pouco mais. A banana, a laranja, a maçã, elas são consideradas substantivos primitivos. Como assim, professora, substantivos primitivos? Porque antes dessa palavra não tem nenhuma outra. Por exemplo, antes de banana tem alguma outra? Não. Mas depois de banana eu posso falar bananal, bananeira, de pedra, pedreiro, pedregulho, fogo e assim por diante. As palavras banana, mar, ferro, fogo e pedra são consideradas substantivos primitivos. Por quê? Não são originados de outras palavras. Antes dessa palavra não existe nenhuma outra, mas depois dela há várias palavras que se originam. Portanto, substantivo primitivo não se origina, ok? Substantivo derivado, ele vai derivar da palavra original. Por exemplo, na música se falava laranja, que é a palavra primitiva, derivado de laranja, laranjeira, derivado de maçã, macieira, derivado de banana, bananeira. Então, a bananeira, macieira, laranjeira são os derivados, elas não são as palavras originais, elas se derivam. Marinho, se é a palavra derivada de mar, ferreiro, de ferro, fogaréu, de fogo, pedreiro, de pedreira, pedreiro, né? Tudo vem de pedra. Portanto, são substantivos derivados porque são originados de outras palavras. Atenção ao grupo de palavras nesse slide. Alcateia, cardume, biblioteca, multidão. Percebam que alcateia, eu me refiro a um conjunto de lobos, ou seja, tem muitos lobos juntos, né? Biblioteca é o conjunto de livros. Cardume, um conjunto de peixes, onde tem bastante peixes. Quando se tem um conjunto de pessoas, eu chamo de multidão. Apesar de eu estar falando em grupos, percebam que as palavras aí todas estão no singular. A alcateia está no singular, biblioteca, cardume e multidão. Elas são consideradas substantivos coletivos.
substantivo coletivo. O substantivo coletivo é aquele que, mesmo estando no singular, ou seja, a palavra está no singular, como é a palavra alcateia, como é a palavra cardume, ela está no singular. Mas ela vai transmitir uma ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie. A alcateia é o agrupamento de lobos. Cardume, agrupamento de peixes. Daí o nome substantivo coletivo. Daí essa ideia, ok? E aí, pessoal, encerramos a segunda parte de substantivos e, é claro, todas as dúvidas que vocês tiverem, tragam na videoaula para que tanto eu quanto a professora Nathalie possamos ajudar vocês o máximo possível. Um forte beijo, um abraço no coração e até a próxima. Tchau!